Capítulo 1. O peso do silêncio. A solidão tem cheiro de diesel e gosto de café requentado. Aprendi isso dirigindo sozinho pelas estradas do Brasil nos últimos 7 anos. Meu nome é Miguel Araújo, tenho 34 anos e minha vida cabe inteira na cabine deste Scania vermelho que herdei do meu pai. Ele morreu no volante, numa curva da Fernão Dias. Eu jurei que morreria diferente, mas no fim, acho que estou morrendo do mesmo jeito, aos poucos, quilômetro por quilômetro, engolido pela estrada. Naquela madrugada de setembro, eu cortava a BR-226, entre Imperatriz e Estreito, no Maranhão. Céu sem lua, asfalto quente mesmo de noite, ar parado que grudava na pele. O rádio chiava baixinho, tocando uma moda de viola que eu nem prestava atenção. Minha cabeça estava longe, sempre está. Penso muito na Júlia. Ela não era minha esposa. Nunca cheguei a casar. Mas durante 3 anos foi a pessoa mais perto disso que eu conheci. Nos conhecemos num posto de gasolina em Uberlândia. Ela servia café, eu parava toda semana. Começou com um sorriso, virou conversa, depois virou tudo. Mas caminhoneiro e relacionamento não combinam. Eu sabia disso. Ela também. Mesmo assim a gente tentou. No final, foi ela quem desistiu. Cansou de esperar. Cansou de dormir sozinha. Cansou de mim, eu acho. Faz 2 anos que nos falamos pela última vez. Ela disse que ia refazer a vida. Eu disse que entendia. Menti. Desde então, a cabine do caminhão virou minha casa, minha cela, meu refúgio. O volante nas mãos, o ronco do motor, a linha branca no meio da pista, isso eu entendo. Isso não me abandona. Isso não pede nada que eu não consiga dar. Olhei no retrovisor. A estrada atrás de mim era um túnel escuro, vazio, sem fim. À frente, mais do mesmo. Imperatriz já estava a 60 quilômetros. Estreito ainda demorava. Nenhum carro, nenhum sinal de vida. Só eu e a noite. Peguei o termos de café no porta-copos. Estava morno, amargo. Bebi assim mesmo. O gosto ruim me mantinha acordado. Foi então que vi. No começo pensei que fosse um animal. Um cachorro, talvez, ou um veado perdido. Mas a silhueta era estranha demais. Cambaleava, corria, parava, corria de novo, diminuía a marcha franzindo a testa. Os faróis do Scania iluminaram a cena com clareza brutal. Uma jovem, magra, cabelos escuros grudados no rosto suado, roupas rasgadas. Ela corria no acostamento, descalça, tropeçando nas próprias pernas. A cada poucos metros, virava a cabeça para trás, como se algo invisível estivesse colado em seus calcanhares. Meu estômago apertou. Pensei em seguir em frente. Não era problema meu. A estrada está cheia de gente estranha, gente perigosa. Já vi de tudo. Golpistas, viciados, gente fugindo da polícia. Aprendi a não me envolver. Mas algo no jeito que ela corria, desesperada, sem rumo, quase se jogando contra a escuridão, me fez pisar no freio. O Scania gemeu, perdendo velocidade. Acendi as luzes de emergência. A moça parou, virou-se para mim, e mesmo com a distância eu vi o terror cravado em seus olhos. Ela não estava fugindo de alguém, estava fugindo para alguém. Antes que eu pudesse decidir o que fazer, ela tropeçou. As pernas cederam. O corpo desabou no chão de joelhos, levantando poeira seca. Ela tentou se levantar, mas não conseguiu. As mãos arranhavam o asfalto. A boca se abria num grito silencioso. Merda! Parei o caminhão de vez, puxei o freio de mão e desci. O calor da noite me engoliu. Cheiro de terra, de mato queimado, de suor. Moça! Chamei, andando devagar. Tá tudo bem? Ela ergueu a cabeça. O rosto estava machucado, uma marca roxa na maçã do rosto, os lábios rachados. Os olhos, porém, estavam vivos, assustadoramente vivos. Por favor. A voz saiu trêmula, sufocada. Eles vão me achar. Eles estão vindo. Parei a 2 metros dela, o coração batendo forte. Quem? Quem tá vindo? Ela não respondeu. Apenas olhou para trás, para a escuridão da estrada, e o pânico voltou a dominar seu rosto. Foi quando eu ouvi, longe, muito longe ainda,
mas inconfundível. O ronco de motores, vários, se aproximando rápido. Olhei na direção do som. No horizonte, pequenos pontos de luz começavam a se formar. Faróis. Muitos faróis. Voltei os olhos para a moça. Levanta. Agora. Ela tentou, mas as pernas tremiam demais. Sem pensar, segurei seu braço e a puxei para cima. Ela era leve, quase frágil. Seus dedos agarraram minha camisa com força desesperada. Eu não posso morrer, sussurrou, olhando fundo nos meus olhos. Por favor, eu não posso. Não sei o que me dominou naquele momento. Talvez a lembrança da Júlia. Talvez o peso de tanto tempo vivendo só, fugindo de tudo, virando as costas para o mundo. Ou talvez, no fundo, eu estivesse cansado de não importar para ninguém. Segurei firme o braço dela e a puxei para o caminhão. Entra, rápido. Ela subiu com dificuldade, quase caindo de novo. Eu a empurrei para dentro, fechei a porta com força e corri para o outro lado. Enquanto ligava o motor, os faróis lá atrás já não eram mais pontos. Eram luzes definidas. Motos. Uma picape, vindo rápido demais. Meti a primeira marcha. O Scania rugiu, voltando à vida. Olhei de relance para a jovem ao meu lado. Ela tremia, abraçada a si mesma, respirando rápido, os olhos fixos no retrovisor. Como você se chama? Perguntei, acelerando. Ela demorou para responder. Quando o fez, a voz era quase um sussurro. Lia, assenti, apertando o volante. Miguel, e agora você vai me contar quem diabo está vindo atrás de você? Ela fechou os olhos. Uma lágrima escorreu pelo rosto sujo de poeira. Gente que não perdoa testemunha. Meu estômago gelou. No retrovisor as luzes se multiplicavam, rápidas, famintas, e eu sabia, com clareza brutal, que tinha acabado de cruzar uma linha da qual não havia volta. A estrada à frente se abriu como uma boca escura, e eu acelerei direto para dentro dela. Continue e alongue o próximo. Capítulo 2. O cerco se fecha. O Scania cortava a BR-226 como uma fera ferida, berrando na noite. Terceira marcha, quarta, quinta. O velocímetro subia. 80, 90, 100 quilômetros por hora. Muito para um caminhão carregado. Perigoso demais numa estrada cheia de buracos. Mas eu não tinha escolha. No retrovisor, as luzes cresciam. 4 motos, talvez 5. E atrás delas, imponente e ameaçadora, a picape preta com faróis de LED que rasgavam a escuridão como lâminas. Lia estava encolhida no banco do carona, os joelhos contra o peito, as mãos tapando a boca. Ela tremia. Não de frio. O calor dentro da cabine era sufocante, mas de medo puro, daquele tipo que desliga a razão e deixa só o instinto. Quanto eles sabem sobre você? Perguntei, a voz saindo mais dura do que pretendia. Precisava de informação. Rápido. Ela não respondeu. Apenas balançou a cabeça, os olhos grudados no retrovisor lateral. Lia, chamei, mais alto dessa vez. Eu preciso saber. Eles sabem seu nome? Sabem de onde você é? Tem foto sua? Ela engoliu seco, ainda tremendo. Eu não sei. Acho que não. Eu só vi. Foi rápido. Estava escuro. Viu o quê? Silêncio. Viu o quê, Lia? Ela fechou os olhos com força, como se ao fazer isso pudesse apagar a memória. Eles mataram um homem, sussurrou a voz quebrando, na frente de todo mundo, no meio da rua, em São Pedro dos Crentes. Meu estômago revirou. São Pedro dos Crentes, cidadezinha encravada entre Maranhão e Piauí, conhecida por 2 coisas, poeira vermelha e crime organizado. Uma dessas cidades onde a lei não chega, onde gangues locais mandam mais que qualquer delegado. Eu já tinha passado por lá algumas vezes, sempre de cabeça baixa, sem parar, sem fazer perguntas. Você estava lá? Perguntei. Ela assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Eu ia pegar carona. Tinha perdido o ônibus para Imperatriz. Estava esperando na pracinha quando eles chegaram, 3 caras de moto. Encurralaram um homem na esquina. Ele implorou, chorou, eles riram. A voz dela falhou, respirou fundo, tentando controlar o tremor. E então atiraram 2 vezes na cabeça. O corpo caiu ali mesmo, na calçada, e
e um deles olhou para cima, direto para mim. Merda! E você correu? Eu corri. A mão dela apertou o cinto de segurança até os nós dos dedos ficarem brancos. Eles me perseguiram, de moto, gritando que iam me pegar, que iam me fazer sumir. Eu entrei num beco, pulei um muro, atravessei um terreno abandonado, consegui chegar na estrada, comecei a correr, e então você apareceu. Olhei para ela. Realmente olhei. Pela primeira vez desde que tinha entrado no caminhão. Lia era jovem, muito jovem. Não devia ter mais de 20 e poucos anos. Rosto fino, olhos grandes e escuros, cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros. Roupas simples, uma blusa branca rasgada na manga, calça jeans suja de terra. Os pés descalços, machucados, sangrando em alguns pontos. Ela não era bandida, não era golpista. Era só uma garota no lugar errado, na hora errada. E agora, por pura sorte, ou azar, eu estava no meio disso. Escuta bem, falei, mantendo os olhos na estrada. Você não pode entrar em pânico. Preciso que você fique calma, tá ouvindo? Se a gente vacilar agora, a gente morre. Os dois. Ela assentiu, mas o medo ainda dominava cada músculo do rosto. Olhei de novo no retrovisor. As motos estavam mais perto, muito mais perto. Conseguia ver agora 4 motoqueiros, capacetes escuros, roupas pretas. Eles aceleravam em sincronia, cortando o asfalto como predadores. A picape vinha logo atrás, enorme, ameaçadora. Conseguia ver 2 homens na frente e pelo menos mais 2 na caçamba. Um deles segurava algo comprido, uma arma longa, espingarda talvez. Meu coração disparou. Abaixa! Ordenei, a voz seca. Lia obedeceu sem questionar, encolhendo-se ainda mais, quase desaparecendo sob o painel. Minha cabeça trabalhava rápido. A BR-226 era praticamente reta nesse trecho, sem muitas opções de fuga. Se eu continuasse assim, eles nos alcançariam em menos de 3 minutos. E um caminhão, por mais potente que seja, não ganha corrida de moto. Precisava de uma vantagem. Algo que eles não esperassem. Então lembrei. 8 quilômetros à frente havia uma bifurcação. Uma estrada de terra que cortava para dentro da mata. Antiga rota de madeireiros, abandonada há anos. Estreita, cheia de buracos, perigosa até para jipe. Mas eu conhecia. Tinha passado por lá uma vez, há uns 2 anos, quando a BR-226 estava interditada por acidente. Se eu conseguisse chegar lá antes deles me alcançarem, talvez, só talvez, a gente tivesse uma chance. Segura firme, avisei. Lia me olhou de baixo, assustada. No quê? Em qualquer coisa. Acelerei mais. O motor do Scania berrou, protestando. A carga na carroceria balançava perigosamente. 90 quilômetros. 100. 110. A primeira moto se aproximou pela esquerda, tentando emparelhar. O piloto olhou para cima, direto para mim. Mesmo com o capacete, eu senti o ódio, a determinação. Ele levou a mão à cintura. Merda! Gritei, jogando o caminhão para a esquerda. O Scania invadiu a pista contrária com um solavanco brutal. Lia gritou, agarrando o painel. A moto desviou por pouco, quase perdendo o controle. Voltei para a direita. Suor escorria pelo meu rosto, ardendo nos olhos. No retrovisor, vi a picape acelerar ainda mais, fechando distância. O homem na caçamba levantou a espingarda. Abaixa! Abaixa agora! Gritei. Lia se jogou no chão da cabine, as mãos sobre a cabeça. Um estampido seco rasgou a noite. O vidro traseiro do caminhão explodiu em 1000 pedaços. Cacos de vidro voaram por toda parte. Senti algo quente arranhar meu pescoço. Sangue. Outro tiro. Dessa vez acertou a lataria, um som metálico e violento que fez meu corpo inteiro tremer. Filho da puta! Rosnei apertando o volante. 3 quilômetros para a bifurcação. 2,5 quilômetros. As motos agora vinham dos 2 lados, como lobos cercando a presa. Uma delas avançou pela direita, o piloto fazendo sinais para eu parar. Gritava algo que eu não conseguia ouvir por cima do barulho do motor. Ignorei. Mais um tiro. Esse acertou o retrovisor esquerdo, estilhaçando-o completamente.
2 quilômetros. A picape agora estava quase colada na traseira do caminhão. Conseguia ver o rosto do motorista. Um homem de barba cerrada, olhar frio, boca torcida num sorriso cruel. Ele buzinava, acendia e apagava os faróis, brincando com a gente, se divertindo. 1,5 km. Miguel, a voz de Lia era um fio trêmulo vindo de baixo. Eles vão nos matar, né? Não respondi. Não podia mentir. 1 km. Vi a placa na beira da estrada, desbotada, quase invisível, mas eu conhecia. A bifurcação estava logo ali. 500 metros. As motos aceleraram, tentando nos bloquear. Uma delas cortou a frente, quase raspando no para-choque do Scania. O piloto virou para trás, fazendo gestos obscenos. 300 metros. O homem na caçamba da picape mirou novamente, dessa vez direto para os pneus. 200 metros. Respirei fundo. As mãos suavam no volante. O coração batia tão forte que doía no peito. 100 metros. Lia, chamei, a voz saindo rouca. Quando eu virar, segura com tudo. Não solta. 50 metros. A entrada da estrada de terra surgiu como uma ferida escura na lateral da pista. Estreita, escondida entre árvores. 20 metros. O homem atirou. 10 metros. O pneu traseiro esquerdo estourou. 0. Virei o volante com tudo para a direita. O Scania derrapou, inclinando perigosamente. A carga na carroceria deslocou, quase tombando. Os pneus gritaram no asfalto, deixando marcas de borracha queimada. Lia gritou, eu também! E então, num movimento brusco que fez cada parafuso do caminhão ranger, entramos na estrada de terra. Galhos bateram no para-brisa. Pedras voaram por todos os lados. O caminhão sacudiu como se fosse se desintegrar. Olhei no retrovisor, o que sobrou dele. As motos tentaram seguir. 2 conseguiram. Mas a picape, grande e pesada demais, derrapou na entrada, quase capotando. Teve que frear. Ganhamos alguns segundos. Apenas alguns. Continuei acelerando, mesmo com o pneu furado, mesmo com o caminhão tremendo todo, mesmo sabendo que a qualquer momento poderíamos bater numa árvore e morrer. Lia subiu devagar do chão, ainda tremendo, o rosto pálido como papel. A gente conseguiu? Olhei para ela. Depois para a estrada escura à frente, depois para as 2 motos que, atrás de nós, ainda vinham. Ainda não, respondi. E mergulhei o Scania ainda mais fundo na escuridão da mata. Continue, e alongue o próximo capítulo 3. Na boca do lobo. A estrada de terra era um inferno. Buracos do tamanho de pneus. Pedras soltas que saltavam e batiam na lataria como balas. Galhos baixos que arranhavam o teto da cabine, produzindo sons agudos e perturbadores. E a poeira, densa, sufocante, entrando por todas as frestas, grudando na garganta, ardendo nos olhos. O Scania gemia a cada solavanco. O pneu furado batia no chão irregularmente, produzindo um tamp-tamp-tamp rítmico e desesperador, que me lembrava a cada segundo que não íamos aguentar muito tempo assim. Isso aqui leva para onde? Perguntou Lia, agarrada ao banco, o corpo sacudindo para todos os lados. Para lugar nenhum, respondi mantendo os olhos fixos nos faróis que mal conseguiam furar a escuridão. Era a rota de madeireiros. Acabava num vilarejo chamado Canindezinho, mas faz anos que ninguém usa. Não sei se ainda tem ponte sobre o rio. E se não tiver, não respondi, porque a resposta era óbvia. A gente morria. Olhei no retrovisor lateral direito, o único que sobrou. As 2 motos ainda vinham, mais devagar que na estrada, mas ainda persistentes. Os faróis delas dançavam na poeira, subindo e descendo como olhos de demônios. Eles não iam desistir. Por que eles estão fazendo isso? Lia falou de repente, a voz fina, quase infantil. Eu não falei com ninguém. Não tirei foto. Não chamei a polícia. Por que não me deixam ir embora? Respirei fundo, desviando de um buraco enorme. Porque você viu. E para esse tipo de gente, testemunha não pode existir. Não importa se você vai contar ou não. O risco existe. Então você tem que sumir. Mas eu não fiz nada.
A voz dela subiu, carregada de desespero. Eu só estava lá. Eu não pedi para ver aquilo. Eu sei. Então por quê? Ela bateu a mão no painel, furiosa e assustada ao mesmo tempo. Porque eu? Porque logo eu? Porque a vida é injusta, pensei. Porque tem gente que nasce no lugar errado. Porque o destino não pede licença. Porque às vezes você simplesmente se fode e não tem nada que possa fazer. Mas não falei nada disso. A gente vai sair dessa, menti. Lia virou o rosto para a janela, limpando as lágrimas com as costas da mão. Seus ombros tremiam. Ela tentava não chorar, mas estava perdendo a luta. E eu, ali no volante, me sentia completamente impotente. Fazia 7 anos que eu dirigia sozinho. 7 anos, sem me preocupar com ninguém além de mim. Sem cuidar de ninguém. Sem ser responsável pela vida de outra pessoa. E agora, de repente, tinha uma garota ao meu lado. Uma estranha, que dependia completamente de mim para não morrer. E eu não sabia se estava à altura disso. A estrada começou a subir. Uma ladeira íngreme, cheia de pedras soltas. O Scania roncou, perdendo velocidade. Troquei de marcha, forçando o motor. O pneu furado escorregava, perdendo tração. Vamos! Sussurrei entre dentes. Vamos, desgraça! O caminhão sacudiu violentamente, quase patinando. Mas continuou subindo. As motos, atrás, ganharam terreno. Mais leves, mais ágeis. Em terreno ruim, elas tinham vantagem. Cheguei ao topo da ladeira e a estrada se abriu numa pequena clareira. A lua, finalmente visível entre as nuvens, iluminava fracamente o cenário. Árvores retorcidas dos 2 lados, capim alto. E logo à frente, uma descida íngreme que desaparecia na escuridão. Não tive tempo de pensar. As motos surgiram no topo da ladeira atrás de nós. Um deles parou, tirou algo da cintura. Abaixa! Gritei. Lia se jogou no chão novamente. O tiro veio. Passou pela janela aberta do lado dela. Atravessou a cabine e acertou o painel. Faíscas saltaram. O rádio explodiu num estalo elétrico. Outro tiro. Esse acertou a porta traseira da cabine. Pisei fundo no acelerador e me joguei ladeira abaixo. O Scania ganhou velocidade assustadora. 40, 50, 60 quilômetros por hora numa descida de terra. Cada buraco era uma pancada brutal. Cada curva, uma aposta com a morte. Lia gritou, agarrada no banco, o corpo sacudindo como boneca de pano. Vai capotar, vai capotar! Cala a boca e segura! Gritei de volta, lutando com o volante. A descida parecia não ter fim, sacudindo, derrapando, o pneu furado batendo no chão como coração descontrolado. E então, de repente, chegamos ao pé da ladeira. A estrada se nivelou. O caminhão diminuiu. Respirei fundo, o corpo todo doendo de tensão. Olhei no retrovisor. As motos ainda vinham. Mais devagar, mais cuidadosas na descida. Mas vinham. A gente não vai conseguir, murmurou Lia, ainda no chão, a voz abafada. Eles são rápidos demais. Cala a boca. Miguel, a gente não vai. Eu disse para calar a boca. Minha voz explodiu na cabine, mais alta e violenta do que pretendia. Lia se encolheu, os olhos arregalados de susto. Respirei fundo, tentando me controlar. Minhas mãos tremiam no volante. Desculpa, sussurrei mais calmo. Desculpa, eu preciso pensar. Silêncio tenso. Continuei dirigindo. A estrada agora corria ao lado de um barranco. À esquerda, árvores fechadas. À direita, uma queda de uns 10, 15 metros. Lá embaixo, no escuro, ouvia-se o som de água corrente. O rio. Olhei à frente e finalmente vi uma ponte velha de madeira, estreita. 2 tábuas de largura no máximo, algumas faltando. A estrutura toda inclinada, carcomida pelo tempo. Meu estômago gelou. Você tá brincando, murmurou Lia, que tinha subido e agora via a ponte também. Diminuí a marcha. O Scania reduziu para 20 quilômetros por hora, depois 15, depois 10. A ponte estava a 50 metros, 40. Isso não vai aguentar, disse Lia, a voz falhando. Miguel, isso não vai aguentar o caminhão. 30 metros.
Olhei no retrovisor. As motos vinham rápido agora, recuperando o terreno perdido. Mais 30 segundos e estariam em cima da gente. 20 metros. A gente tem que voltar, insistiu Lia. Tem que achar outro caminho. Não tem outro caminho. Então a gente para, a gente se entrega, Eles vão te matar. Minha voz saiu dura, final. Olhei para ela. Você entendeu? Não importa o que você diga, não importa se implorar, eles vão te matar. E depois vão matar a mim por ter te ajudado. Então, ou a gente atravessa essa ponte, ou a gente morre aqui. Lia me encarou. Lágrimas escorriam pelo rosto sujo de poeira. Mas havia algo diferente nos olhos dela agora. Não era só medo, era raiva. Raiva de estar ali. Raiva da injustiça. Raiva de ter a vida nas mãos de um estranho. Mas também confiança, pequena, frágil, mas real. Faz o que tiver que fazer, sussurrou. Assenti. 10 metros para a ponte. Respirei fundo, mãos firmes no volante, olhos fixos à frente. 5 metros. O som das motos estava alto agora. Muito alto. Quase em cima da gente. 3 metros. Deus, murmurou Lia. 2 metros. As tábuas velhas da ponte apareceram nos faróis. Rachadas, apodrecidas, algumas completamente ausentes, deixando buracos que revelavam a água escura lá embaixo. 1 metro. Pisei no acelerador. O Scania entrou na ponte. O som foi aterrador. As tábuas de madeira rangeram como gritos. Crac, crac, crac. A estrutura inteira balançou, gemendo sob o peso do caminhão. Senti a ponte ceder um pouco, inclinando para a direita. Não para! Gritou Lia. Não para, não para, não para. Eu não ia parar. Mantive o pé no acelerador. Devagar, constante. Cada metro era uma eternidade, cada segundo uma aposta. As rodas traseiras encontraram um buraco. O caminhão sacudiu violentamente. Lia gritou. Eu segurei o volante com tudo, corrigindo a direção. Mais um rangido, mais alto, mais assustador. E então, o som de madeira se partindo. Uma das vigas laterais se rompeu. A ponte inclinou ainda mais. O caminhão derrapou para a direita, perigosamente próximo da beira. Miguel! Eu sei! Virei o volante para a esquerda, compensando. As rodas dianteiras subiram numa tábua mais firme. O caminhão se estabilizou. 10 metros para o fim da ponte. Olhei no retrovisor. As motos tinham parado na entrada da ponte. Os 2 pilotos olhavam para a estrutura balançante, hesitantes. Um deles começou a atravessar, devagar, testando. 5 metros. A ponte gemeu mais alto. Senti ela ceder mais um pouco. 3 metros. Quase lá, sussurrei. Quase 2 metros. A roda dianteira direita encontrou terra firme. 1 metro. A outra roda também. 0. O Scania saiu da ponte. Pisei no freio. Virei a cabeça para trás. A moto ainda estava no meio da ponte. O piloto acelerava agora, tentando atravessar rápido. E então, aconteceu. Com um estalo ensurdecedor, uma das vigas principais se partiu. A ponte inteira se retorceu, inclinando violentamente para a direita. O motoqueiro tentou acelerar, mas era tarde demais. A moto derrapou, o piloto gritou. E então, num movimento surreal, moto e piloto despencaram pela lateral da ponte. O grito dele foi curto. Terminou com um baque surdo seguido de um splash. Silêncio. Apenas o som da água corrente lá embaixo. A outra moto, ainda na margem oposta, parou. O piloto olhava para a ponte destruída. Depois, olhou para nós. Mesmo à distância, eu sentia a fúria irradiando dele. Mas ele não atravessou. Não podia. Lentamente, virou a moto e desapareceu de volta na estrada de terra. Lia e eu ficamos ali, parados, em silêncio. Meu coração batia tão forte que doía. As mãos tremiam incontrolavelmente no volante. Suor escorria pelo rosto, misturado com poeira e sangue seco. A gente conseguiu? Sussurrou Lia, a voz quase inaudível. Olhei para ela. Depois para a ponte destruída atrás de nós. Depois para a estrada escura à frente. Por enquanto, respondi. Coloquei o caminhão em primeira e segui em frente. Devagar agora. Exausto.
Lia encostou a cabeça no vidro da janela e fechou os olhos. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto. E eu dirigi, porque era a única coisa que eu sabia fazer. Dirigi para dentro da noite, para longe da morte, para lugar nenhum. E rezei para que fosse o suficiente. Continue e alongue o próximo. Capítulo 4. Fantasmas da estrada. Dirigi por mais 20 minutos em silêncio absoluto. A estrada de terra continuava, serpenteando entre árvores cada vez mais densas, sem placas, sem referências, apenas o túnel escuro formado pelos galhos entrelaçados acima de nós, bloqueando até mesmo a lua fraca que tinha nos acompanhado. O pneu furado continuava seu tam-tam-tam hipnótico. O Scania mancava como um animal ferido, mas seguia, teimoso, assim como eu. Lia não tinha se mexido. Continuava com a cabeça encostada no vidro, os olhos fechados, respirando devagar. Pensei que talvez tivesse desmaiado de exaustão, mas então vi seus dedos apertando o cinto de segurança. Ainda tensa, ainda alerta, apenas fingindo dormir para não ter que lidar com a realidade. Eu entendia. A adrenalina começava a passar e no vácuo que deixava, chegava algo pior. A compreensão do que tinha acabado de acontecer. Um homem tinha morrido, tinha caído da ponte e provavelmente se afogado no rio escuro lá embaixo. E eu era, em parte, responsável. Claro que era legítima defesa. Claro que ele estava tentando nos matar. Claro que não tinha outra opção, mas isso não mudava o fato. Um homem estava morto e a noite ainda não tinha acabado. Minha mão subiu instintivamente até o pescoço. Os dedos tocaram algo úmido. Quando olhei, estavam manchados de sangue, o corte do vidro estilhaçado, superficial, mas doía mais agora que a adrenalina baixava. Peguei um pano velho que estava no porta-luvas e pressionei contra o ferimento. O pano cheirava a graxa e óleo de motor. Cheiro familiar, quase reconfortante, de um jeito estranho. Foi então que a estrada começou a se alargar. As árvores recuaram. E finalmente vi algo além de escuridão. Luzes fracas à frente, pontinhos amarelados tremendo na distância. Um vilarejo, Canindezinho, ou o que sobrou dele. Diminuí ainda mais a marcha. O Scania entrou no que um dia já fora a rua principal de uma pequena comunidade. Agora eram apenas ruínas. Casas de madeira abandonadas, com janelas sem vidro e portas arrancadas. Telhados desabados, mato crescendo entre as tábuas apodrecidas. As únicas luzes vinham de 2 postes de iluminação pública, velhos enferrujados piscando irregularmente como se estivessem a ponto de desistir também. Não havia um único sinal de vida. Onde a gente tá? A voz de Lia me assustou. Achei que ela ainda estivesse fingindo dormir. Canindezinho, respondi olhando ao redor. Ou o que sobrou. Ela se endireitou no banco, esfregando os olhos. Olhou pela janela e seu rosto se contorceu numa expressão de desconforto. Isso aqui é assustador. É abandonado, corrigi. Teve um surto de malária aqui há uns 15 anos. Matou quase metade das famílias. O resto foi embora. A estrada que ligava isso aqui ao mundo foi fechada e o lugar morreu. Como você sabe disso? Meu pai me trouxe aqui uma vez quando eu era moleque. Antes de virar em cidade fantasma, a gente parou para carregar madeira. Continuei dirigindo devagar pela rua principal. O Scania parecia alto demais, grande demais, invasivo demais naquele cemitério de memórias. A gente não devia parar aqui, murmurou Lia, encolhendo-se um pouco. Tem uma energia ruim. Ia dizer que era besteira, que energia ruim não existia, que o lugar só estava vazio. Mas então senti também algo no ar, algo errado, como se as casas vazias nos observassem, como se o silêncio não fosse natural, mas forçado, segurando a respiração. Sacudi a cabeça, cansaço, paranoia, nada mais. Passamos por uma igrejinha pequena, a cruz no topo torta, prestes a cair. Ao lado um cemitério minúsculo com cruzes de madeira enfileiradas irregularmente. Algumas tinham tombado. Miguel! Lia apontou para frente. Olhei.
No fim da rua, onde a estrada voltava a entrar na mata, havia um carro parado. Velho, uma caminhonete branca, década de 90, com a lataria corroída. Estava atravessada na estrada, bloqueando a passagem. Freiei o Scania a uns 30 metros de distância. As luzes dos faróis iluminavam a caminhonete. Não tinha ninguém dentro. Estava vazia, mas o motor fumegava, como se tivesse sido desligado há pouco. Meu estômago apertou. Isso não está certo, sussurrei. A gente dá ré? Perguntou Lia, a voz fina novamente. Olhei no retrovisor. A rua atrás de nós estava vazia. Mas eu tinha a sensação esquisita de que, se dessemos ré, algo apareceria para nos bloquear também. Fica aqui, falei, puxando o freio de mão. O quê? Não, você não vai descer. Alguém precisa mover aquele carro. E se for armadilha? Então você acelera e me deixa aqui. Miguel, eu nem sei dirigir caminhão. Aprende rápido. Abri a porta antes que ela pudesse protestar mais. O ar da noite me envolveu. Quente, parado, carregado de umidade e cheiro de vegetação apodrecida. Pulei da cabine e meus pés encontraram a terra irregular da rua. Dor aguda subiu pelas pernas. Músculos tensos de horas dirigindo, corpo todo dolorido da tensão. Caminhei devagar em direção à caminhonete, cada passo calculado. Olhos vasculhando as casas ao redor, janelas vazias, portas abertas como bocas escuras. Qualquer uma poderia esconder alguém. Olá, chamei, a voz soando estranhamente alta naquele silêncio. Tem alguém aí? Nada. Só o vento fraco mexendo nas folhas secas. Cheguei perto da caminhonete. Toquei o capô. Estava quente, muito quente. Tinha sido usado recentemente. Olhei para dentro pela janela do motorista. Banco rasgado, volante desgastado, lixo acumulado no chão, garrafas vazias, embalagens de comida, bitucas de cigarro. Na carroceria, algumas caixas de madeira vazias. Nada suspeito, apenas um veículo abandonado. Talvez de algum morador antigo que nunca voltou, ou de alguém que passou por aqui e teve problemas. Mas o motor quente dizia outra coisa. Alguém tinha estado ali, recentemente. Circulei a caminhonete, procurando... o quê? Não sabia. Pistas. Sinais. Qualquer coisa que explicasse por que estava atravessada na estrada. Foi quando ouvi um som sutil, vindo de uma das casas à esquerda, um arrastar, como se algo ou alguém se movesse. Congelei. Virei a cabeça devagar. A casa era de madeira, 2 andares, completamente destruída. Parte do teto tinha desabado. A varanda da frente estava torta, prestes a cair. A porta principal não existia mais. Apenas um buraco negro levando ao interior. E de dentro daquele buraco, ouvi novamente. Arrasta, arrasta! Tem alguém aí? Chamei, a voz menos firme agora. Silêncio. Depois uma voz. Fraca, rouca, quase inumana. Água. Meu coração disparou. Quem tá aí? Água, por favor. Era uma voz de homem. Velho, doente, desesperado. Olhei para trás, para o Scania. Lia estava debruçada na janela, observando, as mãos pressionadas contra o vidro. Fiz um gesto para ela não sair. Ela balançou a cabeça freneticamente, fazendo sinal para eu voltar. Mas não voltei. Algo me puxava. Talvez curiosidade, talvez estupidez, ou talvez, depois de ter ajudado Lia, eu não conseguisse simplesmente ignorar alguém pedindo socorro. Me aproximei da casa devagar, subi os degraus da varanda, que gemeram perigosamente sob meu peso. Parei na entrada, escuro total lá dentro. Eu vou entrar, avisei para quem quer que estivesse ali. Se você tiver uma arma, é melhor falar agora. Não, não tenho nada, a voz respondeu fraca. Só sede. Acendi o isqueiro que sempre carregava no bolso. A chama pequena e trêmula iluminou fracamente o interior. O que vi me fez engasgar. O interior da casa era um pesadelo. Móveis destruídos, entulho por todo lado. Animais mortos em decomposição. Ratos, talvez um gato. O cheiro era insuportável. Podridão misturada com mofo e algo mais. Algo doentio. E no canto, encolhido contra a parede, estava um homem. Velho,
magérrimo, barba comprida e emaranhada, suja de terra e Deus sabe o quê. Roupas em trapos, pele coberta de feridas e marcas. Ele olhou para mim com olhos fundos, febris. Água! Repetiu, a mão estendendo em minha direção. Por favor, o que aconteceu com você? Perguntei, mantendo distância. Aquilo podia ser doença, podia ser contagioso. Fiquei preso aqui. A voz mal saía. Meu carro quebrou, tentei caminhar, mas febre, não consegui. Há quanto tempo você está aqui? Não, sei, dias, semanas. Olhei ao redor. Não havia sinais de água ou comida. O homem estava morrendo, aos poucos, sozinho, naquele buraco esquecido. Tá bom, falei recuando. Vou buscar água. Fica aí. Não, não me deixa. Ele tentou se levantar, mas desabou de volta, gemendo de dor. Eu volto. Prometi e saí da casa. Desci os degraus rápido, quase correndo. Meu estômago revirava. A imagem daquele homem, quase um cadáver vivo, grudada na mente. Voltei para o Scania. Lia abriu a porta assim que cheguei. O que foi? O que tem lá? Um homem, respondi, abrindo o compartimento lateral do caminhão onde eu guardava suprimentos. Peguei uma garrafa de água e algumas barras de cereal. Tá doente, preso aqui. A gente não pode ajudar, disse Lia rápido demais. Miguel, a gente não pode parar agora. Eles ainda estão atrás da gente, tem que continuar. Eu não vou deixar ele morrer. Ele pode ser um deles, pode ser armadilha. Ele mal consegue se mexer. Miguel, eu não vou deixar ele morrer. Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Lia recuou, surpresa. Respirei fundo. Desculpa, mas eu tenho que fazer isso. É rápido. 5 minutos. Ela me olhou. E havia algo diferente nos olhos dela agora. Não raiva, não medo, mas compreensão. Triste, resignada. Você é idiota, disse baixinho. Mas, vai, eu espero. Assenti e voltei para a casa. O homem continuava no mesmo lugar. Quando me viu, seus olhos se iluminaram com esperança doentia. Entreguei a garrafa de água. Ele a agarrou com mãos trêmulas, abriu e bebeu desesperadamente. A água escorria pelos cantos da boca, pela barba. Devagar, avisei. Devagar ou você vomita. Ele obedeceu, respirando fundo entre os goles. Abri uma barra de cereal e coloquei na mão dele. Coma, aos poucos. Ele assentiu, os olhos marejados. Obrigado. Como você se chama? João Martins. João, você precisa de hospital. Você está com febre alta. Infecção, provavelmente. Não quero hospital. Quero ir para casa. Onde é a sua casa? Imperatriz. Minha filha mora lá. Imperatriz. Onde eu estava indo antes de tudo isso começar. Tá bom, falei. Eu te levo. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério? Mas você precisa andar até o caminhão, consegue? Ele assentiu, tentando se levantar. Ajudei, segurando seu braço esquelético. Ele cheirava mal. Suor velho, urina, infecção. Mas não soltei. Juntos, devagar, saímos da casa. A caminhada até o Scania foi lenta. João mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Cada passo era um esforço tremendo, mas ele continuava, agarrado ao meu ombro. Quando chegamos, Lia já tinha aberto a porta traseira da cabine. O pequeno espaço atrás dos bancos, onde eu guardava alguns cobertores e equipamento. Ajuda, pedi. Juntos, içamos João para dentro. Ele desabou nos cobertores, gemendo. Lia pegou outra garrafa de água e ofereceu a ele. Tá bom? Perguntou com uma gentileza que não esperava. Ele assentiu, fechando os olhos. Fechei a porta traseira. Olhei para Lia. Obrigado, disse baixinho. Ela deu de ombros. Você é idiota, mas tem bom coração. Pela primeira vez desde que a tinha encontrado, ela sorriu. Pequeno, cansado, mas real. E por algum motivo, aquilo me fez sentir menos sozinho. Voltei para o motorista. Liguei o motor e continuei dirigindo. Agora éramos 3. 3 almas perdidas na estrada, fugindo da morte, procurando a vida e rezando para que o amanhecer chegasse logo. Continue e alongue o próximo.
Capítulo 5. Cicatrizes abertas. A estrada voltou a ser asfalto depois de meia hora saindo de Canindezinho. Uma estrada secundária, estreita, mal conservada, mas asfalto. O Scania agradeceu, parando de sacudir tão violentamente. O pneu furado ainda batia seu ritmo irregular, mas agora o som era menos agoniante. Dirigir ficou mais fácil, mas pensar ficou mais difícil. Porque agora, sem o medo imediato da morte, sem a adrenalina correndo nas veias, sobrava espaço para outra coisa. Memórias. Memórias que eu tinha passado anos tentando enterrar na estrada. Olhei de relance para Lia. Ela tinha se encolhido no banco do carona, abraçando as próprias pernas, o queixo apoiado nos joelhos. Olhava pela janela, perdida em pensamentos. De vez em quando, suas mãos tremiam. Depois, ela as apertava com força, como se tentasse controlar o próprio corpo. Atrás de nós, João dormia, ou tinha desmaiado, difícil saber. Sua respiração era rasa, sibilante. Febre, certamente. Talvez algo pior. Ele precisava de médico. Rápido. Mas eu não podia simplesmente chegar num hospital com uma garota fugindo de uma gangue e um homem doente que encontrei numa cidade fantasma. Perguntas seriam feitas. Polícia seria chamada. E se a gangue tinha influência na região, e provavelmente tinha, estaríamos mortos antes do amanhecer. Não, tinha que ser diferente. Mais discreto. Pensei em Imperatriz. Era grande o suficiente para nos perdermos. Tinha hospital público e eu conhecia alguns lugares onde podia trocar o pneu sem fazer perguntas. Mas faltavam pelo menos 2 horas até lá. E eram 2 horas demais. Você tá bem? A voz de Lia me tirou dos pensamentos. Olhei para ela surpreso. Eu? Você tá sangrando. No pescoço. Levei a mão ao ferimento. O pano que tinha pressionado lá tinha caído em algum momento. O corte voltara a sangrar, escorrendo pela gola da camisa. É só um arranhão. Deixa eu ver. Não precisa. Miguel, você me salvou. Me ajudou mesmo sem me conhecer. Deixe eu pelo menos limpar isso. Havia algo firme na voz dela. Não era pedido. Era ordem. Suspirei. No porta-luvas tem um kit de primeiros socorros. Ela abriu e pegou a pequena caixa vermelha surrada. Dentro, alguns band-aids, gaze, esparadrapo e uma garrafa de álcool. Para no acostamento, pediu. Não podemos parar. Só 2 minutos. Você vai bater se continuar sangrando assim. Não estava sangrando tanto assim, mas ela tinha razão sobre outra coisa. Eu estava exausto, dirigindo há horas, tenso, com os nervos em frangalhos. 2 minutos de pausa não matariam. Encostei o Scania numa área mais larga do acostamento, debaixo de uma árvore grande. Desliguei o motor. O silêncio que se seguiu foi estranho. Após tanto barulho, tanto movimento, a quietude parecia antinatural. Lia se virou para mim, molhando um pedaço de gaze com álcool. Vai arder. Eu sei. Ela tocou meu pescoço com delicadeza surpreendente. Depois pressionou a gaze no ferimento. Ardia como fogo do inferno. Mordi o lábio, segurando o impulso de recuar. Desculpa, murmurou ela, limpando o sangue seco ao redor do corte. Tá quase... Ficamos assim por alguns segundos. Ela concentrada no ferimento. Eu olhando pela janela, tentando ignorar a proximidade, o toque gentil, a sensação estranha de ser cuidado por alguém. Fazia quanto tempo? Anos, desde a Júlia. Pronto, disse Lia, colando um band-aid grande sobre o corte. Não é nada profundo, mas vai deixar marca. Mais uma para a coleção. Ela me olhou, curiosa. Você tem muitas? Cicatrizes? Algumas? Histórias ruins? Dei de ombros. Nenhuma história de caminhoneiro é boa. Só tem as que você sobrevive e as que você não sobrevive. Lia voltou a se encolher no banco, abraçando as pernas novamente, mas não desviou os olhos de mim. Por que você me ajudou? Perguntou baixinho. A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Você não me conhece. Não sabe se eu sou boa pessoa. Não sabe se eu estou mentindo. Eu podia ser qualquer coisa, mas você arriscou sua vida por mim.
Por quê? Fiquei em silêncio por um longo momento, buscando a resposta certa. Mas não havia resposta certa. Só honestidade. Porque eu já fui você, disse finalmente. Não do mesmo jeito, mas perdido, sozinho, precisando de alguém que parasse, que olhasse, que se importasse. E alguém parou? Balancei a cabeça. Não. Lia mordeu o lábio, processando. E você não quis que eu passasse pelo mesmo. Talvez. Você é boa pessoa, Miguel. Ri, mas sem humor. Não. Sou só um idiota que não sabe quando parar de se meter em encrenca. Então somos dois. Ela sorriu de novo. Pequeno, mas genuíno. Fiquei olhando para ela. Realmente olhando, pela primeira vez, sem o pânico, sem a correria. Lia era jovem demais para ter passado por aquilo. Jovem demais para ter visto um homem ser executado na frente dela. Jovem demais para estar fugindo de assassinos no meio da madrugada. Mas a vida não pede permissão. A vida não respeita a juventude. Você tem família? Perguntei. Ela desviou o olhar, encarando a escuridão lá fora. Tinha. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Meu pai não aguentou. Começou a beber. Virou outra pessoa. Agressivo, cruel. Saí de casa quando fiz 18. Para onde foi? Para qualquer lugar. Fiquei em Teresina por um tempo. Depois Carolina. Depois São Pedro dos Crentes. Trabalhava onde conseguia. Lanchonete, loja, limpando casa, nada fixo, só sobrevivendo. A voz dela era distante, mecânica, como se contasse a história de outra pessoa. E agora? Perguntei. Depois de tudo isso, para onde você vai? Ela ficou em silêncio por tanto tempo que achei que não ia responder. Então, com a voz quebrando, sussurrou. Eu não sei. E desabou. Não aos poucos. Não com aviso, simplesmente desabou. O corpo curvou para a frente, as mãos cobrindo o rosto, e ela começou a soluçar. Alto, desesperado. Todo o terror, todo o medo, toda a dor que tinha segurado durante horas, finalmente saindo. Fiquei paralisado por um segundo, sem saber o que fazer. Não sou bom com emoções. Nunca fui. Sempre achei mais fácil fugir delas, enterrá-las na estrada, fingir que não existiam. Mas Lia precisava de alguém. E eu era a única pessoa ali. Devagar, estendi a mão e toquei seu ombro. Ela se virou e, sem pensar, se jogou contra mim, abraçando-me com força, o rosto enterrado no meu peito, soluçando descontroladamente. Fiquei rígido por um momento. Depois, hesitante, passei o braço ao redor dela e a deixei chorar. Chorar pela vida injusta, pelo homem que viu morrer, pela infância que perdeu, pela solidão que carregava. Chorar por tudo, não disse nada, porque o que eu diria? Que ia ficar tudo bem? Mentira. Que ela era forte, platitude vazia, que o tempo curava tudo. Mais mentira ainda. Então, só fiquei ali, segurando, deixando que ela se quebrasse. Porque às vezes quebrar é a única coisa que resta. Depois de alguns minutos, talvez 5, talvez 10, perdi a conta. Os soluços diminuíram. A respiração dela se acalmou, mas ela não se afastou. Continuou ali, encostada em mim, exausta. Desculpa, murmurou a voz abafada. Pelo quê? Por desabar assim. Não precisa pedir desculpa. Ela finalmente se afastou, limpando o rosto com as costas da mão. Os olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia algo diferente neles agora. Alívio, como se um peso tivesse sido tirado. Obrigada, disse baixinho. Assenti. Por um momento, ficamos apenas sentados ali, em silêncio. O mundo lá fora continuava. Grilos cantavam. O vento mexia nas folhas. A noite respirava devagar. E dentro da cabine do Scania, 2 estranhos compartilhavam algo raro. Um momento de humanidade verdadeira. Foi Lia quem quebrou o silêncio. E você? Perguntou. Você falou que foi sozinho, perdido. O que aconteceu? Meu estômago apertou. A pergunta que eu temia, a porta que eu mantinha fechada. É complicado. A gente tem tempo. Olhei para ela e vi que ela não ia desistir. Não depois de ter se aberto assim. Respirei fundo. Tinha uma mulher. Comecei, a voz saindo pesada. Júlia.
A gente se conheceu faz uns 5 anos. Ela era tudo que eu não sabia que precisava. Gentil, paciente, me aceitava mesmo sabendo que eu vivia na estrada. Parei, as palavras travando na garganta. A gente tentou, continuei, tentou fazer funcionar, mas caminhoneiro não tem vida normal. Eu passava semanas fora, chegava cansado, ia embora de novo. Ela esperava, sempre esperava, até que cansou. Ela terminou, balancei a cabeça. Ela queria casar, ter filhos, uma vida de verdade. E eu tinha medo, medo de virar meu pai, medo de morrer na estrada e deixar ela sozinha, medo de não ser suficiente. E o que aconteceu? Eu disse que não podia, que não estava pronto. Ela esperou mais 6 meses, depois foi embora. Disse que me amava, mas que não podia continuar amando um fantasma. Silêncio. E você não foi atrás dela. Não era pergunta, era constatação. Não. Achei que ela merecia alguém melhor. Alguém que pudesse dar o que ela precisava. Alguém que não fosse eu. Mas você ainda pensa nela. Todos os dias, Lia me olhou com uma tristeza profunda nos olhos. Você se pune por isso. Talvez. É por isso que você me ajudou. É por isso que ajudou o João. Você está tentando compensar. Não respondi, porque ela estava certa. Ela tocou minha mão. Um toque leve, breve, mas significativo. Você não é fantasma, Miguel. Você está aqui. Você é real. E você importa. Algo dentro de mim se rompeu. Não explodiu como ela, mas rachou, pequeno, silencioso. E pela primeira vez em anos, senti algo além de vazio. Atrás de nós, João gemeu no sono. Lia olhou para trás, preocupada. A gente precisa levá-lo para o hospital. Eu sei. Liguei o motor. O Scania voltou à vida roncando baixo. Mais 1h30 até Imperatriz, disse. Aguenta aí, João. Voltei para a estrada. E enquanto dirigia, com Lia ao meu lado e João atrás, percebi algo estranho. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava sozinho. E pela primeira vez em muito tempo, isso não parecia assustador. Parecia certo. A estrada continuava escura à frente, mas de alguma forma parecia menos sombria. Continue e alongue o próximo. Capítulo 6. A escolha que define. A BR-010 apareceu como uma cicatriz iluminada, cortando a escuridão. Depois de quase 1 hora na estrada secundária, vazia e silenciosa, alcançar uma rodovia movimentada pareceu ao mesmo tempo um alívio e uma nova ameaça. Caminhões passavam em comboio, suas luzes traseiras como olhos vermelhos na noite. Carros aceleravam, apressados para chegar a algum lugar. O mundo continuava seu ritmo, alheio ao que tínhamos passado. Entrei na rodovia com cuidado, o Scania mancando com seu pneu furado, mas aguentando firme. A placa verde surgiu nos faróis. Imperatriz, 47 quilômetros. 47 quilômetros. Menos de 1 hora se tudo corresse bem, mas nada tinha corrido bem naquela noite. Lia estava acordada, mais alerta agora, olhando os outros veículos com desconfiança. Cada moto que passava a fazia se encolher um pouco. Cada picape escura acelerava seu coração. O trauma estava ali, fresco, cravado na memória. Eles não nos seguiram até aqui, falei, tentando acalmá-la. A gente perdeu eles na ponte. Você não conhece essa gente, respondeu ela, a voz baixa, mas tensa. Eles têm olhos em todo lugar, informantes, gente que deve favores. Se alguém avistar a gente, ninguém vai nos avistar. É madrugada. A gente é só mais um caminhão na estrada. Ela não pareceu convencida. E no fundo, eu também não estava. Atrás de nós, João continuava deitado nos cobertores. Sua respiração tinha ficado mais pesada, mais trabalhosa. De vez em quando ele murmurava algo ininteligível. Nomes, talvez, ou memórias confusas trazidas pela febre. Ele está piorando, observou Lia, olhando para trás. Eu sei. Mais meia hora e a gente chega no hospital. E se ele não aguentar meia hora? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e incômoda. Ele aguenta, respondi. Mais para mim mesmo do que para ela. Ele chegou até aqui. Aguenta mais um pouco.
mas eu não tinha certeza. Passamos por um posto de gasolina grande, luzes fluorescentes queimando brancas e artificiais. Alguns caminhões estavam estacionados. Motoristas conversavam, fumavam, tomavam café, vida normal, rotina. Pensei em parar, trocar o pneu ali mesmo, comprar mais água, comida, mas algo me fez continuar. Instinto, talvez, ou paranoia. A sensação de que parar era arriscado demais. Lia deve ter pensado o mesmo, porque não disse nada. Mais à frente, luzes azuis e vermelhas piscavam na beira da estrada. Polícia! Meu estômago apertou. Era um bloqueio, não grande. Apenas 2 viaturas e meia dúzia de policiais parando alguns veículos aleatoriamente. Blitz de rotina, provavelmente. Checagem de documentos, talvez embriaguez. Merda! Sussurrou Lia, se encolhendo no banco. Calma. Miguel, se eles pararem a gente, eles não vão parar. E se pararem, a gente não fez nada de errado. Eu sou testemunha de assassinato. Tem um homem morrendo na cabine. E a gente fugiu de uma gangue criminosa. Exatamente. A gente é vítima, não criminoso. Você acha que eles vão ver assim? Você acha que a polícia aqui é confiável? Boa pergunta. E eu não tinha resposta. Na verdade, ela tinha razão de ter medo. No interior, a linha entre polícia e crime era às vezes muito tênue. Corrupção não era exceção, era regra. E se alguém naquele bloqueio trabalhasse para a gangue ou tivesse ligações com ela, estaríamos entregando nossas cabeças numa bandeja. Mas não havia outro caminho. Desviar agora seria suspeito demais. Esconde o rosto, ordenei. Finge que está dormindo. Lia obedeceu, virando-se para a janela, encolhendo-se, deixando o cabelo cair sobre o rosto. Me aproximei do bloqueio devagar. Um policial jovem, magro, de uniforme desarrumado, fazia sinais para alguns carros passarem direto. Outro mais velho, de barriga proeminente e bigode grisalho, olhava preguiçosamente os veículos. Rezei para que me deixassem passar, mas o policial jovem levantou a mão, me indicando para parar. Merda! Friei suavemente, parando ao lado dele. Abaixei o vidro. O ar quente da noite entrou junto com o cheiro de asfalto e fumaça de cigarro. Boa noite, cumprimentei, tentando soar casual. O policial se aproximou, iluminando a cabine com uma lanterna. A luz passou por mim, depois por Lia encolhida no banco, depois para trás, onde João estava deitado. Documentos, pediu, a voz cansada e automática. Peguei os papéis no porta-luvas, carteira de motorista, documentos do caminhão, entreguei tudo. Ele examinou sem muito interesse, a lanterna balançando enquanto lia. Miguel Araújo, disse, lendo meu nome. Depois olhou para mim, depois para os papéis, depois para mim de novo. Sim, senhor. De onde vem? Porto Nacional, indo para Imperatriz. Carga? Madeira? Mentira! O caminhão estava vazio, mas ele não precisava saber. O policial olhou para Lia. E essa aí? Tá dormindo? Minha namorada. Menti de novo. Viajando comigo. Longa jornada. Ele iluminou Lia novamente. Ela não se mexeu, mas sentia a tensão irradiando dela. E o cara atrás? Meu tio. Outra mentira. Pegamos ele na estrada. Passou mal. Tô levando pro hospital. O policial franziu a testa. Passou mal como? Febre, fraqueza. Achou que fosse dengue. Ele se inclinou mais, iluminando João. O velho estava pálido, suado, claramente doente. O policial hesitou. Por um momento terrível, pensei que ia nos mandar descer, que ia revistar o caminhão, que ia fazer perguntas demais. Mas então, de longe, o policial mais velho gritou. Ô, Júnior, para de enrolar aí, deixa o cara ir. O jovem revirou os olhos, devolveu meus documentos. Tá liberado, mas leva ele pro hospital logo. Tá com cara de quem precisa. Vou sim, senhor. Obrigado. Ele bateu na lateral do caminhão e fez sinal para eu seguir. Subi o vidro, engrenei primeira marcha e acelerei suavemente, me afastando do bloqueio. Foi só depois de uns 200 metros que respirei. Caralho! Murmurou Lia, ainda virada para a janela. Caralho, caralho, caralho. Passou, falei, as mãos tremendo levemente no volante. A gente passou.
Ela se endireitou, soltando o ar que estava segurando. Eu achei que ele ia descobrir, que ia nos prender. Ele não tinha motivo. A gente não fez nada. A gente fugiu de assassinos. Mas ele não sabia disso. Lia passou as mãos no rosto, tentando se acalmar. Depois olhou para trás, para João. Ele precisa de médico. Agora. Mais 20 minutos. Mas João não tinha 20 minutos. 5 minutos depois, ele começou a convulsionar. Não foi dramático. Não foi violento. Apenas um tremor que começou nas mãos. Subiu pelos braços, tomou o corpo inteiro. Os olhos viraram. A boca se abriu num gemido sufocado. "Miguel!" gritou Lia. "Miguel! Ele está tendo uma convulsão! Merda!" Acelerei ultrapassando um carro, depois outro. O Scania berrou, forçado além de seus limites. "Vira ele de lado!" ordenei. "Não deixa ele engasgar!" Lia pulou para trás, ajoelhando-se no espaço apertado entre os bancos. Com dificuldade, virou João de lado. Ele continuava tremendo, o corpo todo rígido. Tá tudo bem, tá tudo bem, ela repetia, mais para si mesma do que para ele. A gente tá quase lá, mas a convulsão não parava, e então de repente parou. João ficou completamente imóvel. Ele parou de respirar, disse Lia, a voz subindo em pânico. "Miguel, ele parou de respirar. Faz massagem cardíaca." "Eu não sei fazer massagem cardíaca." "Põe as mãos no centro do peito dele e aperta. Rápido, forte." Lia obedeceu, colocando as mãos sobrepostas no peito de João e empurrando com força. 1 vez, 2 vezes, 3. "Tá funcionando?" "Não sei, ele não tá reagindo." Olhei à frente. Luzes de cidade apareciam no horizonte. Imperatriz, mas ainda longe demais. "Continua!" gritei. "Não para!" Lia continuou. 10 compressões. 15, 20. João não reagia. "Miguel!" A voz dela estava quebrando. "Miguel, eu acho que ele..." "Não!" berrei. "Ele não morreu! Continua!" Ela continuou. Lágrimas escorrendo pelo rosto, empurrando o peito de João com desespero cada vez maior. 30 compressões. 40. Então, com um espasmo súbito, João inspirou. Um puxão de ar áspero, rouco, doloroso, mas ar. Ele estava vivo. Lia desabou em cima dele, soluçando de alívio. "Ele voltou! Ele voltou!" Segurei o volante com força, os olhos ardendo, a garganta apertada. "Aguenta, João!" sussurrei. "Só mais um pouco." As luzes de Imperatriz cresceram. Primeiro uma, depois 2, depois centenas. A cidade se abriu à nossa frente como um refúgio. Vi a placa, Hospital Regional. 3 quilômetros. Nunca 3 quilômetros pareceram tão longos. Mas chegamos. O hospital era grande, branco, iluminado. Carros e ambulâncias na entrada. Movimento mesmo àquela hora da madrugada. Parei o Scania na frente da emergência de forma irregular, bloqueando parte da entrada. Nem me importei. Desci correndo, abri a porta traseira. João estava inconsciente de novo, mas respirando. Fraco, mas respirando. "Socorro!" gritei para dentro do hospital. "Alguém, preciso de ajuda." 2 enfermeiras saíram correndo, seguidas por um médico jovem de jaleco manchado. "O que aconteceu?" "Ele estava abandonado", expliquei rapidamente. "Febre alta, infecção, teve convulsão, parou de respirar, mas a gente conseguiu reanimar." O médico não perdeu tempo com perguntas, fez sinal para as enfermeiras. "Maca! Agora!" Em segundos, João foi tirado do caminhão, colocado numa maca e levado para dentro. O médico correu ao lado, gritando ordens, checando sinais vitais. E então ele sumiu pelas portas automáticas. Fiquei ali parado, suado, exausto, tremendo. Lia desceu do caminhão, cambaleando um pouco. Veio até mim. Ficamos lado a lado, olhando para as portas onde João tinha desaparecido. "A gente salvou ele", murmurou ela. "Por enquanto." "Não, a gente salvou ele. Se você não tivesse parado, se a gente não tivesse levado ele..." Sua voz falhou. Ela encostou a cabeça no meu ombro.
Você salvou 2 pessoas hoje, Miguel. Não respondi, porque não sabia o que dizer. Ficamos ali por um tempo, apenas existindo, cansados, machucados, mas vivos. Até que uma voz atrás de nós falou: "Com licença, vocês estão bloqueando a entrada." Virei. Era um segurança do hospital, barrigudo, de uniforme, cara de poucos amigos. "Desculpa, vou tirar já." Voltei para o caminhão. Lia entrou também. Liguei o motor. Tirei o Scania da frente da emergência e estacionei num canto do estacionamento. Desliguei o motor. Silêncio. Olhei para Lia. Ela olhou para mim e então, sem aviso, ela começou a rir. Não um riso feliz. Um riso nervoso, histérico, exausto. Riso de quem passou pela morte e sobreviveu contra todas as probabilidades. Eu comecei a rir também. E ali, na cabine do Scania, 2 estranhos que tinham virado aliados riram da loucura da noite, da impossibilidade de estarem vivos, da beleza insana de terem salvado um homem que nem conheciam. Quando paramos de rir, ficamos em silêncio novamente. Mas era um silêncio diferente agora, não vazio, não pesado, cheio de algo novo. Esperança. Continue e alongue o próximo. Capítulo 7. Quando o passado alcança o amanhecer chegou devagar, tingindo o céu de laranja e rosa pálido. Ficamos no estacionamento do hospital por quase 2 horas, sem sair do caminhão, sem falar muito, apenas existindo naquele espaço de suspensão entre o que tinha acontecido e o que ainda viria. Lia tinha adormecido no banco do carona, encolhida como uma criança, a respiração finalmente calma depois de horas de pânico. Eu a cobri com uma jaqueta velha que guardava atrás do banco. Ela murmurou algo no sono. Um nome, talvez, ou apenas um som, mas não acordou. Eu não conseguia dormir. Ficava olhando o movimento do hospital. Ambulâncias chegando e partindo. Gente entrando e saindo. Famílias inteiras nas portas da emergência. Rostos marcados por preocupação, esperança, desespero. A vida acontecendo, crua e sem filtro. Pensei em João, se tinha sobrevivido, se os médicos conseguiriam salvá-lo, se tinha família que o esperava em algum lugar. Uma filha, ele tinha dito, morando aqui mesmo, em Imperatriz. Ela saberia que o pai estava desaparecido, estaria procurando, ou teria desistido achando que ele nunca voltaria. Pensei também na Júlia. Sempre pensava na Júlia nos momentos quietos, quando a estrada ficava silenciosa demais e sobrava espaço na cabeça para as memórias virem. Me perguntei onde ela estava agora, se tinha encontrado alguém, se era feliz, se ainda pensava em mim de vez em quando, ou se tinha me apagado completamente da vida. Provavelmente a segunda opção. As pessoas seguem em frente, é o que fazem. É o que devem fazer. Só eu ficava preso, dirigindo em círculos pela estrada, carregando fantasmas que não conseguia enterrar. Mas naquela noite, ou madrugada, ou o que quer que tivesse sido, algo tinha mudado. Eu tinha salvado 2 pessoas. Tinha arriscado tudo por estranhos. Tinha sentido algo além do vazio que me acompanhava há anos. Tinha sentido que importava. Que minhas escolhas tinham peso, que eu não era só um fantasma passando pela vida, e isso assustava tanto quanto reconfortava. O sol estava completamente acima do horizonte quando Lia acordou. Ela se espreguiçou lentamente, gemendo de dor, músculos tensos de dormir numa posição ruim. Depois, piscou várias vezes, desorientada, antes de lembrar onde estava. "Que horas são?" perguntou a voz rouca de sono. "Quase 7. Você dormiu?" "Não." Ela me olhou com preocupação. "Miguel, você precisa descansar." "Eu sei." "Quando foi a última vez que você dormiu de verdade?" Pensei. Honestamente não lembrava. "Não importa." Desviei. "O importante é decidir o que a gente faz agora." Lia se endireitou no banco, passando as mãos no rosto, tentando despertar completamente. Olhou pela janela, vendo o hospital, as pessoas, o dia começando. "A gente devia entrar", sugeriu. "Ver como o João tá. Eles não vão dar informação. A gente não é família, mas fomos nós que trouxemos ele." "Exatamente."
e vão fazer perguntas. Quem somos? De onde viemos? O que aconteceu? E quanto mais perguntas respondermos, mais atenção atraímos. Lia mordeu o lábio, frustrada. Então a gente vai embora, sem saber se ele sobreviveu? Não, vou entrar sozinho, discretamente, tentar descobrir algo. Você fica aqui, trancada. Se alguma coisa parecer errada, você liga o caminhão e sai. Entendeu? Miguel, eu não sei dirigir caminhão. Então aprende rápido. Ela ia protestar, mas viu a seriedade no meu rosto e assentiu. Toma. Entreguei a chave. Qualquer coisa, sai daqui. Não espera por mim. Eu não vou te deixar. Lia, eu não vou, repetiu, firme. Você não me deixou. Eu não vou te deixar. Segurei a mão dela por um segundo. Apertei de leve. Depois saí do caminhão. O ar da manhã era quente, mas menos sufocante que a madrugada. Cheiro de asfalto aquecendo, de grama cortada, de café vindo de alguma lanchonete próxima. Sons normais, vida normal. Caminhei até a entrada do hospital, passei pelas portas automáticas. Ar-condicionado gelado me atingiu como uma parede. A recepção estava cheia. Gente esperando, crianças chorando. Televisão ligada num programa matinal. Uma mulher de jaleco verde atrás do balcão digitava em um computador velho, claramente sobrecarregada. Me aproximei. Bom dia. Ela levantou os olhos cansados. Bom dia. Em que posso ajudar? Eu trouxe um senhor aqui há umas 2 horas. Idoso, muito doente, febre alta, convulsões. João Martins. Ela franziu a testa, digitando no computador. João Martins. Clicou algumas vezes. Sim. Deu entrada às 4h37. UTI. Estado grave. Meu estômago apertou. Mas ele tá vivo? Tá. Estabilizado, mas crítico. Infecção generalizada, desidratação severa, comprometimento renal. Os médicos estão trabalhando nele. Soltei o ar que estava segurando. Obrigado. O senhor é familiar? Sobrinho. Menti automaticamente. Então o senhor vai querer atualizar os dados dele. Temos apenas o nome que vocês deram na entrada. Sem documentos, sem contatos. Eu volto mais tarde para isso. Cortei, dando um passo para trás. Preciso resolver umas coisas antes. Senhor, é importante que eu volto. Saí antes que ela insistisse. Atravessei a recepção de volta para a saída, mas algo me fez parar. No canto da sala de espera, sentado sozinho, estava um homem, alto, robusto, tatuagens nos braços, boné preto puxado sobre os olhos, roupas escuras, e ele me olhava. Não disfarçadamente, não de relance, olhava diretamente, fixamente. Meu sangue gelou, desviei os olhos, segui caminhando, forçando-me a manter o passo normal, não correr, não demonstrar pânico. Passei pelas portas automáticas. O sol da manhã me cegou por um segundo. Andei rápido até o Scania. Abri a porta. Entrei. E aí? Perguntou Lia imediatamente. Como ele tá? Vivo. UTI, mas vivo. Ela suspirou aliviada. Graças a Deus. A gente precisa sair daqui. Cortei, ligando o motor. Por quê? O que aconteceu? Tem um cara lá dentro. Me olhando. Não gostei. Pode ser coincidência, ou pode ser um deles. O motor do Scania roncou. Olhei no retrovisor lateral. O homem de boné tinha saído do hospital. Estava parado na entrada, de braços cruzados, nos observando. E então tirou um celular do bolso. Merda! Sussurrei. O quê? Ele tá ligando para alguém. Lia olhou para trás. Viu o homem e empalideceu. Miguel! Eu sei. Engrenei a marcha. Mas antes que pudesse acelerar, uma picape preta entrou no estacionamento em alta velocidade, derrapando, bloqueando nossa saída. A mesma picape da noite anterior. 2 homens desceram. Um deles era o motorista que eu tinha visto perseguindo a gente. Barba cerrada, olhar frio. E agora, à luz do dia, pude ver a cicatriz que cortava seu rosto do olho até o queixo. O outro era mais novo, magro, nervoso. Segurava algo debaixo da camisa. Uma arma. Miguel! Gritou Lia. Segura!
Virei o volante com força, fazendo o Scania dar ré bruscamente. Pneus cantaram. A traseira do caminhão bateu num carro estacionado, amassando o capô. Alarme disparou. Gente começou a gritar. Engrenei primeira e acelerei para o outro lado do estacionamento, buscando outra saída. Mas não havia outra saída, só um muro baixo, separando o estacionamento de uma rua lateral. Miguel, tem um muro! Eu sei! Acelerei direto para ele. Você tá louco? O Scania atingiu o muro com força brutal. Tijolos explodiram. A estrutura cedeu. O caminhão passou por cima, sacudindo violentamente, quase tombando, mas se estabilizando do outro lado. Caímos na rua lateral com um impacto que fez meus dentes baterem. Atrás de nós, a picape tentou seguir, mas era mais baixa. Bateu no que sobrou do muro e ficou presa, as rodas girando no ar. Ganhamos segundos. Virei à direita, entrando em ruas residenciais, casas simples, gente saindo para trabalhar, crianças indo para a escola, uma perseguição em plena luz do dia. Eles não vão desistir, disse Lia, a voz trêmula. Miguel, eles nunca vão desistir. Eu sei. A gente não pode ficar correndo para sempre. Eu sei. Então, o que a gente faz? Boa pergunta. O que fazemos quando o inimigo não desiste? Quando correr não é suficiente? Quando a estrada não oferece mais refúgio? Olhei para Lia. Seu rosto estava pálido, olhos arregalados, mas havia algo mais ali. Não só medo, também determinação, raiva, cansaço de fugir. E eu sentia o mesmo. Tinha passado 7 anos fugindo. Fugindo de responsabilidades, de compromissos, de dor, de mim mesmo. Mas agora tinha alguém dependendo de mim, alguém que eu tinha escolhido ajudar e não ia abandonar, não dessa vez. A gente para de correr, disse finalmente. Lia me olhou, confusa. Como assim? A gente para e enfrenta. Enfrenta como? Eles têm armas, eles são vários, mas a gente tem algo que eles não têm. O quê? Razão. A gente não fez nada de errado. Você não fez nada de errado. E não vou deixar você viver fugindo para o resto da vida por causa deles. Miguel, confia em mim. Ela me encarou por um longo momento, e então, devagar, assentiu. O que você vai fazer? Algo que devia ter feito há muito tempo. Parei o caminhão, peguei meu celular e liguei para a polícia. Continuei e alongue o próximo capítulo 8. O amanhecer de uma nova estrada. A ligação durou menos de 3 minutos. Expliquei tudo, rápido, direto, sem omitir nada. O assassinato que Lia testemunhou em São Pedro dos Crentes, a perseguição pela estrada, a ponte que desabou, a gangue que não desistia, o homem que resgatamos. E agora, a perseguição em plena luz do dia, no meio de Imperatriz. A atendente, uma mulher de voz cansada, mas profissional, me fez repetir alguns detalhes. Anotou tudo. Perguntou onde estávamos. Rua Paraná com Avenida Bernardo Saião, respondi, olhando as placas ao redor. Num Scania vermelho, placa OKL 47782. Permaneçam onde estão. Viaturas a caminho. 3 minutos. Eles vão tentar me matar antes de 3 minutos. Senhor, procurem um lugar seguro. Entrem num estabelecimento comercial. Chamem atenção. Quanto mais gente ao redor, melhor. Olhei ao redor. Estávamos numa área residencial, mas havia uma padaria na esquina, já aberta. Movimento de pessoas entrando e saindo. Entendido. Desliguei. Lia me olhava com uma mistura de medo e admiração. Você realmente fez isso? Fiz. Eles vão matar a gente antes da polícia chegar. Não se tivermos testemunhas. Apontei para a padaria. Vamos. Descemos do caminhão. Meus joelhos quase cederam quando meus pés tocaram o chão. Cansaço profundo, acumulado de horas de tensão. Mas não podia parar agora. Lia cambaleou ao meu lado. Segurei seu braço, estabilizando-a. Consegue andar? Consigo. Atravessamos a rua correndo. Entramos na padaria. O cheiro de pão fresco e café nos envolveu. Pessoas sentadas em mesinhas. Uma senhora comprando pão. 2 homens conversando no balcão. Vida normal, cotidiano. O dono da padaria,
Um senhor gordo de avental branco nos olhou com surpresa. Bom dia, respondi, ofegante. Desculpa a bagunça. Tem gente tentando nos matar. Polícia tá vindo. A gente pode ficar aqui? Silêncio absoluto. Todos nos encaravam agora. A senhora com o pão congelou. Os dois homens no balcão pararam de conversar. Vocês estão brincando? Começou o dono. Foi quando a picape preta apareceu na rua. Devagar, ameaçadora, procurando. E nos viu. Merda, murmurei. A picape parou na frente da padaria. 3 homens desceram. O de barba cerrada, o magro nervoso. E um terceiro que eu não tinha visto antes. Enorme, careca, com uma corrente grossa no pescoço. Eles viram a gente através do vidro. O de barba sorriu, um sorriso frio, cruel, e começou a caminhar em direção à porta. Tranca a porta! Gritei para o dono da padaria. Ele hesitou apenas 1 segundo. Depois correu e girou a chave na fechadura. O de barba puxou a maçaneta. Trancada. Bateu no vidro. 1 vez, 2 vezes. Abre essa merda, disse a voz abafada, mas clara. Agora! Polícia foi chamada. Gritei de volta. Tá a caminho. Ele riu. Polícia? Aqui? Metade trabalha pra gente, seu filho da puta. Lia agarrou meu braço tremendo. O homem enorme se aproximou. Olhou para o vidro. Depois olhou para o de barba. Assentiu e chutou. O vidro rachou. Não quebrou completamente, mas rachou. Teias de fissura se espalhando. As pessoas dentro da padaria gritaram. A senhora deixou o pão cair. Os 2 homens recuaram. Sai daqui! Gritou o dono para os clientes. Saiam todos, mas não tinha para onde sair. A única saída era a porta da frente, onde os homens estavam. Outro chute. O vidro cedeu mais. Miguel, sussurrou Lia. A gente não vai conseguir. Olhei ao redor desesperado, procurando algo, qualquer coisa. Uma faca, um bastão, qualquer arma improvisada. Vi uma pilha de garrafas de refrigerante empilhadas num canto. Peguei uma, quebrei o fundo na quina da mesa. Vidro afiado, irregular, cortante. Não era muito, mas era algo. Fica atrás de mim, ordenei para Lia. Mais um chute. O vidro desabou, caindo em pedaços dentro da padaria. O de barba entrou primeiro, pisando nos cacos. Olhou para mim, para a garrafa quebrada na minha mão. E riu. Sério? Uma garrafa? Contra isso? Tirou uma pistola da cintura. Velha, enferrujada, mas funcional. Apontou para mim. Última chance, caminhoneiro. Entrega a garota. E você vive. Não. Não? Ela não fez nada. Não vale a pena matar ela. Ela viu. Isso já é suficiente. Então mata os 2, falei, dando um passo à frente, colocando-me entre ele e Lia. Mas vai ter que me matar primeiro. Ele inclinou a cabeça, curioso. Você mal conhece ela. Por que se sacrificar? Porque alguém tem que fazer a coisa certa. Ele me encarou por um longo momento. Depois engatilhou a arma. Nobre, idiota, mas nobre. Fechei os olhos. E foi quando ouvi. Sirenes. Longe ainda, mas inconfundíveis. O de barba ouviu também. Seu rosto se contorceu em raiva. Filho da puta! As sirenes ficaram mais altas, mais próximas. Ele olhou para trás. Os outros 2 homens já estavam recuando, voltando para a picape. Vai! Gritou o magro. Polícia! Vai! O de barba me olhou mais uma vez. Ódio puro. Isso não acaba aqui. Sim, respondi, segurando a garrafa quebrada com firmeza. Acaba. Ele cuspiu no chão. Depois correu de volta para a picape. Os 3 entraram. Motor roncou. Pneus cantaram. E eles sumiram na esquina, segundos antes de 2 viaturas da Polícia Militar surgirem do outro lado. As viaturas pararam na frente da padaria. 4 policiais desceram, armas em punho. Polícia! Ninguém se mexe! Joguei a garrafa quebrada no chão, levantando as mãos. Fomos nós que ligamos. Eles fugiram. Picape preta. Um dos policiais, uma mulher jovem de rabo de cavalo, falou no rádio. Suspeitos em fuga. Picape preta. Direção sul na Bernardo Saião. Solicito reforço. Outro policial se aproximou de mim cauteloso. Senhor, abaixa as mãos devagar. Identificação.
Tirei a carteira do bolso lentamente. Entreguei. Miguel Araújo. Caminhoneiro. Essa é Lia. Ela testemunhou um assassinato em São Pedro dos Crentes. A gangue está tentando matar ela desde ontem à noite. O policial analisou meus documentos. Depois olhou para Lia. E isso é verdade? Ela assentiu, ainda tremendo. Sim, senhor. Eles mataram um homem, na frente de todo mundo. E me viram. Eu corri. O Miguel me salvou. A policial de rabo de cavalo se aproximou, guardando a arma. Vocês vão ter que vir com a gente, prestar depoimento, detalhar tudo. Se o que vocês estão dizendo é verdade, isso é sério. A gente vai, respondi. Mas tem uma coisa. Tem um homem no hospital. João Martins, na UTI. A gente resgatou ele na estrada. Ele também pode ser alvo. Vocês podem proteger ele. A policial anotou o nome. Vamos enviar alguém. Agora venham. Delegacia. As próximas 6 horas foram um borrão de perguntas, formulários, depoimentos gravados e café ruim. Contei tudo, desde o momento que vi Lia na estrada até a perseguição na padaria. Não omiti nada, nem mesmo a ponte que desabou, nem o homem que provavelmente morreu. Lia fez o mesmo, descreveu o assassinato em detalhes, os rostos dos homens, as motos, a picape, tudo. O delegado, um homem de meia idade, cansado, mas sério, ouviu tudo com atenção. Essa gangue, disse ele, após terminarmos. A gente sabe quem são. Operam entre Maranhão e Piauí. Tráfico, assassinato, extorsão. Já tentamos pegar eles antes. Nunca conseguimos. Testemunhas somem. Provas desaparecem. Dessa vez não vai, falei. Porque eu não vou sumir. E ela não vai sumir. Ele me olhou com algo que parecia respeito. Você tem coragem, rapaz. Ou muita burrice. Provavelmente as duas coisas. Ele sorriu de leve. Vocês vão precisar de proteção. Pelo menos até pegarmos os principais. Posso arranjar uma casa de passagem, segura, monitorada. Por quanto tempo? Dias, talvez semanas, até isso se resolver. Olhei para Lia. Ela olhou para mim e assentiu. A gente aceita, disse. A casa de passagem era simples. 2 quartos, cozinha pequena, sala com móveis velhos, mas tinha grades nas janelas. Policial vigiando do lado de fora. E era segura. Lia tomou banho. Trocou de roupa. Roupas que uma policial tinha trazido de casa. Comeu algo pela primeira vez em quase 24 horas. Eu também. Banho, comida, roupa limpa. E, finalmente, silêncio. Sentei no sofá da sala. Lia sentou ao meu lado. Ficamos ali, exaustos, mas vivos. A gente conseguiu, disse ela, baixinho. A gente conseguiu. Obrigada por tudo. Por não me deixar, por arriscar sua vida, por me ver. Olhei para ela. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço, mas havia algo diferente ali agora. Não medo, não desespero. Esperança. Você também me salvou, falei. Mais do que você imagina. Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos assim, apenas sentados, apenas existindo. 2 estranhos que tinham virado algo mais. Não sabia bem o que ainda, mas algo real. 3 dias depois, a polícia prendeu 4 membros da gangue, incluindo o de barba cerrada. Uma semana depois, João recebeu alta do hospital, reencontrou a filha, chorou nos braços dela. 2 semanas depois, Lia prestou testemunho formal, corajoso, firme, verdadeiro. E 1 mês depois, eu estava no volante do Scania de novo, mas não sozinho. Lia estava no banco do carona, não fugindo, não escondida, viajando, comigo, por escolha. Ela tinha decidido tentar recomeçar. Não sabia onde ainda, mas sabia que não queria fazer isso sozinha. E eu tinha decidido parar de fugir, parar de carregar fantasmas, parar de achar que não merecia companhia. A estrada à frente era longa, incerta, cheia de curvas. Mas pela primeira vez em 7 anos, não parecia solitária. Para onde vamos? Perguntou Lia, olhando pela janela, o vento bagunçando seus cabelos. Sorri. Não sei, mas vamos descobrir juntos. Ela segurou minha mão. E seguimos. 2 sobreviventes.
Duas almas que se encontraram na pior noite de suas vidas e que juntos encontraram algo raro e precioso, uma segunda chance. A estrada continuava, mas agora ela levava para algum lugar, para a vida. Fim.